Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Imperatriz Celestial, trago o beijo da vontade de Deus à minha alma. Livro do Céu, volume 9, trecho 22. 9 de novembro de 1909. Jesus se diverte com o agir da alma junto com ele. Encontrando-me em meu habitual estado, parecia-me ver Nosso Senhor estendendo seus braços dentro de mim e com suas mãos parecia como se fizesse uma pequena sonata, um pequeno som, com um instrumento musical. E Jesus se divertia ao fazê-lo soar. Eu disse-lhe, como o Senhor se diverte, né? Ele apareceu para ela cantando, tocando um violão, tipo assim, né? Violino, sei lá, alguma coisa. Algum instrumento musical, imagina a cena, que lindo. Ele se divertindo. Aí ela assim, achou estranho, né? Nossa, como o Senhor está se divertindo? E Jesus, sim, divirto-me. Deve saber que tendo feito as coisas junto comigo, isto é, tendo me amado com meu amor, adorado com minhas adorações, reparado com minhas mesmas reparações, e assim de todo o resto, então em ti as coisas são imensas como as minhas, e esta união de agir formou este instrumento. Imagina Jesus tocando um violino. Mas cada vez que você sofre, adiciona outra tecla, ou um piano, né? Vamos pensar no piano, porque ele fala de adicionar outra tecla. Então tem teclas, é um instrumento que tem teclas. Jesus tocando um piano. E com isso eu tomo uma diversão a mais. Por isso, quanto mais você sofre, tanto mais harmonia você aumenta no piano. E eu mais me divirto. Então ele vai tocar uma música belíssima com o seu sofrimento. Quanto mais você sofre na divina vontade, mas isso é na divina vontade, porque aqui ele falou assim, você deve saber que tendo feito as coisas junto comigo, isto é, tendo me amado com o meu amor. Para amar a Deus com o próprio amor dele, você tem que viver na divina vontade, você tem que ter a vontade dele todinha na sua alma. Né? A vontade, você não tem mais vontade, é a vontade de Deus que te move. É a divina vontade que move o seu ato. Então você não tem mais amor humano, seu amor é o mesmo amor divino. Então tudo que você faz, você está operando com a mesma vontade que reinava em Jesus. Então você é outro Jesus, né? E ele se diverte com isso. E quanto mais você sofre, ele falou, quanto mais você sofre, mais harmonia você aumenta na música que ele está tocando, e ele mais se diverte. Nossa, que maravilha. Então na hora que você estiver sofrendo, tudo que você estiver fazendo, você pensa assim, Jesus está se divertindo. Lembra dessa cena de Jesus se divertindo? E quem não quer ver, quando a gente ama uma pessoa, você quer ver a pessoa feliz, e aí a gente vê
Jesus sendo tão ofendido no mundo, tão ofendido, tão ofendido, tanta coisa horrorosa, porque a gente sabe, como a gente sabe que cada pecado é justificado por ele, né? Ele sofre para manter a nossa vida aqui na terra, que é isso que acontece. Ele deu a vida dele por nós, então tudo que acontece põe na conta dele, põe na conta de Jesus. Ele paga, ele aplaca a justiça, ele é a vítima, então ele está em contínuo sofrimento. O sofrimento dele ainda está, ele ainda sofre ainda, né? E aí você é causa de diversão para ele, de descanso. Meu Deus, isso é maravilhoso, imagina. Jesus falar para você, você é meu descanso, minha diversão aqui na terra. Porque eu não tenho onde repousar. Eu não tenho nem onde repousar, quanto mais me divertir. Né? No máximo pode ser que ele descanse um pouquinho ali no coração, ali na hora da Eucaristia, que a pessoa comunga, mas depois ele não consegue ficar permanentemente na alma, porque a pessoa não vive na divina vontade, tem vontade humana e ele não consegue ficar, então a hóstia se consome, a presença real, sacramental, se vai, né? Mas no Filho da Divina Vontade, ele está constantemente, ele não sai de você, não sai. E ele fica descansando e divertindo. Então, meu Deus, é maravilhoso. Então, ontem Jesus se divertiu muito comigo. Porque o que eu sofri ontem, não está escrito. Agora a gente ri, agora eu fico rindo, mas até na hora que acontece eu não fico mais perturbada. Mas ontem foi, meu Deus, eu achei assim, nossa Jesus, hoje o dia foi, o Senhor hoje trabalhou muito, né? Meu Deus, como o Senhor hoje quis atos. Era porque ele estava se divertindo, então estava muito legal, né? A música que ele estava ouvindo, o som, né? Meu Deus, mas é maravilhoso. Mesmo assim, mesmo no momento que eu estou sofrendo, eu fico em paz, eu fico impressionada. Essa música que ele toca lá na nossa alma, né? Que ele fica lá se divertindo, acaba que a gente sente a paz que vem dessa canção que ele toca na nossa alma. É uma paz imperturbável, mesmo no meio de tanta confusão. Gente, meu dia ontem foi tão confuso. Eu vou contar um pouquinho assim do que aconteceu. Eu saí de casa bem cedo, né? Fiz a meditação aqui normal, depois fui tomar meu café, fui levar meu filho na escola, aí fui trabalhar normal. Lá no trabalho aconteceu muito problema, mas aí eu já tinha assim uma noção que era assim, né? Porque tá complicado. Aí fui, beleza. Quando um dia muito, muito corrido, muito corrido, muito corrido. Aí quando chegou no final do dia, assim, perto da hora de ir embora, eu nem percebi que já tava na hora de ir embora. Aí eu, dando na minha cabeça assim, ó, vou ligar lá em casa pra saber se a menina que trabalha lá em casa ficou lá para ir buscar meus filhos ou se é eu que vou ter que buscar. Como que é, né? Como que foi que meu esposo combinou com ela? Para eu poder sair daqui mais tranquila, não ter que sair correndo aqui para poder buscar eles, que já estava tarde. E aí eu falei, vou ligar para ela, né? Aí eu liguei para ela e falei assim, aí, como é que a senhora tá na minha casa ou já foi embora? Porque eu passei o dia tão corrido que eu não tive tempo de ligar aqui pra saber como estavam as coisas, né? Aí ela, não, eu já tô em casa, eu não fiquei na sua casa hoje. Eu, não, beleza, tudo bem, vou embora então buscar os meninos. Aí liguei pro meu esposo. Isso tudo Deus falando pra eu fazer, porque eu não tinha pensado, eu não penso mais, eu não ia me tocar de ligar pra ele. Aí liguei pro meu esposo, aí ela falou assim, ó, Michele, a sua chave, a chave dele ficou lá na sua casa. Você tá sem chave? Eu tô sem chave, porque eu esqueci minha chave na casa da minha mãe. E ela deixou, e o meu esposo deixou a chave dele aqui dentro de casa. E ela falou, e eu tô com a minha, então vocês estão sem chave. E eu, meu Deus. Aí eu fiquei tranquila, eu falei, tá bom, glória a Deus, né? Já começou de novo. Eu vou sair do trabalho, mas não parou não, ainda tem mais sofrimento. Glória a Deus, Jesus vai adicionar mais teclas, né, na música que ele está fazendo. Amém, glória a Deus, eu agradeço. Aí fiquei tranquila, realmente tranquila. Fiquei, beleza, vamos ver o que vai fazer, né? Liguei pro meu esposo, falei, olha, assim,
a gente tá sem chave, então como que a gente vai fazer? Ia ter que ir na casa dela, a casa dela é muito longe daqui. E aí eu falei assim, tá, eu vou lá buscar os meninos e vou na casa dela buscar a chave, né? Fazer o quê? Não, ia tranquilo, é longe mesmo. Aí, de noite, ia ser umas 7 horas da noite. Aí meu esposo falou, não, pode deixar, busca os meninos que eu vou buscar. Você busca os meninos e eu vou lá de moto buscar a chave na casa dela. Eu, beleza, tá bom, obedeço, né? Não fico questionando, não, obedeço. Aí fui buscar os meninos e falei assim, eu vou pra igreja, Marcelo. Falei com ele, eu vou pra igreja, porque tá tendo novena, vai ter missa, então eu vou ficar lá assistindo a missa enquanto você busca a chave. E assim eu fui pra igreja. Tava um frio aqui ontem. E meus filhos, meu Deus, meus filhos estavam tão custosos, ele estava tão agitado. E eu entrei na igreja, eu estava no pátio da igreja, chegando perto do banheiro, e eu brigando com eles. Eu no carro eu já tinha brigado com eles, que ele estava muito desobediente. Principalmente o pequenininho, o grande estava no ritmo, né? Aí eu desci do carro e falei com ele muito sério assim, ó, a gente tá chegando na igreja, você se comporta. Se você não se comportar, eu vou ter que colocar vocês de castigo, bater em vocês aqui na igreja, então se comporta. E aí chegou uma mulher perto, conhecida minha, falou, ah, mas você não vai bater neles de jeito nenhum, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, não sei o que, eles vão se comportar, não sei o que. Eu falei, não, mas não é assim não, tem que falar com ele muito sério, porque ele tá muito desobediente e eu tô já avisando logo pra gente entrar na igreja e ele não ficar fazendo gracinha. Aí ela chamou minha atenção, mas eu falei, não, é assim mesmo. Ela, eu sei, é assim mesmo, já tive filho. Pois é, você sabe que é complicado. Se não pôr, eu falei pra ela, se não pôr ordem aqui nesses meninos, o que que esse menino vira? Eu tava nervosa mesmo com ele, irado assim, né? Falando firme, na verdade, tava falando muito firme com ele, que ele tava muito custoso. Aí beleza, eu fui pra igreja e ele ficou. Eu entrei na capela do Santíssimo e esse menino começou a se rolar no chão, atrapalhar as pessoas. Eu peguei, dei um beliscão nesse menino. Eu, meu pai do céu, na frente de Jesus, né, no Santíssimo, mas eu pensei, é a vontade de Deus, né? Seria pior se eu não corrigisse ele. Bem assim, bem disfarçado. Ninguém viu eu batendo nele, fazendo nada, não. Não gritei com ele, não. Só olhei para ele assim, aí ele ficou quieto. Aí, mas eu fiquei assim, ai meu Deus, nossa, eu tava tão cansada também, eu fiquei assim, ai meu pai do céu, que situação, dentro da igreja fazer isso, mas veio aquele negócio da nossa vontade, né, fala isso, fica nos acusando, né, nossa, você na frente do Santíssimo, dando um beliscão no seu filho, ele é Jesus, você não fala que vive no mundo só com Jesus, nossa, meu Deus, se a gente for dar corda pra nossa vontade, pro nosso eu. Aí eu calei, falei, eu calo, eu falei, é vontade de Deus, eu não vivo mais, não, é vontade de Deus. Aí sentei lá, muito cansada, porque eu tinha passado o dia inteiro, né, trabalhando, mas beleza. Aí aí meu esposo, eu falei, e aí, tá tudo bem? Você tá demorando, né? A moto dele deu problema, meu Deus, eu falei, Jesus. Ele foi ligar a moto e a moto não ligava quando ele foi buscar a chave. E aí ele teve que voltar de ônibus. Parece uma novela. Ele teve que voltar de ônibus. Demorou até para chegar lá na missa. E minha cabeça começou a doer. Meu filho começou a reclamar de fome, de sede, com sono. Dormiu. Aí um dormiu no meu colo. E o outro ficou no banco e queria deitar no meu colo, não tinha jeito. Queria ir no banheiro e eu tava com o outro no colo. Ele é bem pesado, tem quase 20 quilos, meu filhinho pequeno. Ele é bem fortinho. E aí eu pedi a catequista que estava sentada na minha frente para levar o outro no banheiro. Aí eu falei, filho, deita aqui no banco e dorme. Ele dormiu no banco da igreja, tentando dormir. Nossa, meu Deus, confusão, minha cabeça doendo, eu com fome, cansada já. Esse menino pesado no meu colo. E meu esposo fala, minha moto deu problema, quebrou. Não sei nem que hora, tipo assim, que eu vou chegar aí com a chave. E meu filho querendo ir embora. Eu falei, não, pensei, vou ficar aqui assistindo a missa. Assistir a missa com eles no colo, mas depois meu esposo chegou. Mas na hora da homilia, meu Deus, foi um presente de Deus a homilia. O padre convidado que veio celebrar a missa, meu Deus, que padre maravilhoso. Eu falei, Senhor, multiplica esses padres.
Pensa num padre que fala a verdade, que briga com a gente, que exorta. E ele foi e falou justamente para mim o que eu precisava ouvir sobre meu filho. Ele falou: hoje as mães não corrigem os filhos? Gente, Jesus, obrigado, você tá falando. E eu tava. Então era a vontade de Deus mesmo, eu dar um beliscão nele lá no. A mãe não corrige os filhos. A mãe deixa o filho fazer o que quer. O filho não pode sofrer nada, gente, porque a mãe não deixa o filho sofrer. Ele parecendo que era a Aline falando. Era engraçado, porque ele fala igualzinho a Aline, que a gente não. Quando ela fala dos filhos, né? Meu Deus, eu falei, orvalho benéfico no padre. Meu Deus, que incrível tudo que ele falou. Que a gente tem que corrigir mesmo. Que a gente fica com medo, não tem coragem, que hoje a gente é tudo medroso, não tem coragem de falar a verdade pro filho, não tem coragem de falar a verdade para ninguém, que a gente tem medo de magoar as pessoas. Nossa, mas ele falou, e ele é tão engraçado, ele falava, e a gente não cansava de ouvir ele falar, e ele, se eu ficar falando aqui, eu falo a noite toda. E meu esposo depois chegou, graças a Deus chegou, e falou, nossa, e falou, depois eu vou ouvir o programa dele, que eu gostei, que ele tem um programa na rádio e na televisão. Aí, na hora que eu cheguei em casa, ainda não tinha nada para comer, tive que fazer. Mas na hora que eu deitei, meu Deus do céu, parece que eu apaguei, assim, eu desmaiei. Mas foi muito. Ontem Jesus tocou bastante música, porque o tanto de sofrimento, tanto de coisa que aconteceu, assim, né? No dia, eu não parei um minuto. A hora que eu dei, parece que eu não tinha nem respirado durante o dia. Claro que eu respirei, mas assim, eu não sentei hora nenhuma para respirar assim, para falar, para descansar um pouquinho. Foi um dia muito corrido. Aí a hora que eu deitei, nossa, meu Deus do céu. Mas é tão maravilhoso quando você sofre, parece que aí a hora que você deita, que você dorme, que você descansa, né, que você consegue descansar, que você vai conversar com Deus, que você vai rezar, aí ele deixa ouvir a música, aí você dorme, você fica, a sua alma repousa, sabe, assim, Deus. Aí eu falei, nossa, eu sofri desse tanto para ganhar esse presente, para receber esse consolo do Senhor, nossa, eu não sofri foi nada, então, pelo consolo que eu estou recebendo na alma, assim, um descanso, valeu a pena 1.000.000 de vezes tudo que eu sofri hoje. Não foi nada, assim, não foi nada, porque quando eu olho para o seu sofrimento, o meu não é nada. Quando a gente olha para o de Jesus, o nosso não é nada. E ainda esse pouquinho sofrimento que ele manda para você, que é tudo ele que manda, né? O que ele permite que aconteça, que ele permitiu, e que é tão pouco, ele fala que descansa com esse pouco sofrimento que você passa, essas dificuldades do dia a dia, que todo mundo passa, não é exclusivo seu não, isso aí é todo mundo que vive isso, que tem muita coisa para fazer no trabalho, que acontece essas coisas de imprevistos, né, de que você acaba esquecendo a chave, e aí não tem como entrar em casa, esses problemas que acontecem, isso acontece com todo mundo, o carro que quebra, a moto que quebra, e você tem que andar de ônibus, todo mundo passa por isso. Então hoje Deus deixou você passar, e você passando com a divina vontade, você faz reparações, porque aí você deixa Deus agir e confia nele e se autodomina nessas situações. Quanta reparação, quantos atos você faz vivendo a vida que todo mundo vive, mas na divina vontade, dando a glória toda para Deus. Você fala para Deus, glória ao Senhor, porque eu consegui ficar, me controlar, apesar de todas as dificuldades, de todos os sacrifícios, eu consegui me dominar, ficar tranquila e ficar em paz. Isso é milagre do Senhor, isso é obra sua. Então, glória a Deus em nome de toda a humanidade. E aí você vive dando a satisfação para Deus que todos não dão, porque as pessoas que estão nessa mesma situação, a maioria esmagadora, meu Deus, perde a cabeça, fica doente por causa dos problemas do dia a dia, fica doente. Não dão glória a Deus, não ficam em paz, não vivem dos méritos de Cristo. Isso é mérito de Cristo, a gente viver assim.
com tanto problema e ficar em paz. Ontem não foi, no evangelho de ontem, Jesus falou, eu te dou a paz que o mundo não dá. Então é essa paz, isso é mérito de Cristo, Ele que alcançou essa paz. Então no meio dessas tempestades, que é a nossa vida, que é a de todo mundo, você recebe de Deus a paz. E fica tranquilo, fica feliz, apesar de todos os sofrimentos, de todos os problemas. E aí você vê a ação de Deus, assim, o poder de Deus, e testemunha. E estou aqui testemunhando. Para na hora que você passar por isso que eu passei, ou coisas piores, muito piores, você lembre disso. Né? Você pensa, nossa, mas a irmã contou que ela passou por tanta situação complicada e ela ficou em paz. Então isso é possível, isso existe, isso é real, essa é verdade. Isso que está no livro do céu que Jesus está falando é verdade. Está aqui. Ela está testemunhando ao vivo, né? Na vida dela. O outro trecho é o do dia 16 de novembro de 1909. O pecado é a única desordem na alma. Depois de ter passado dias amargos de privação, tendo recebido a comunhão, me lamentava com Jesus, dizendo-lhe: parece que na verdade me queres deixar de tudo, mas ao menos diz-me, queres que saia deste estado? Quem sabe que desordem há em mim que te afastastes? Diz-me que de coração te prometo que serei mais boa. E aí a gente ontem, não, acho que foi no estudo 47 de segunda-feira, a Aline falou assim, a gente fica tentando entender a cabeça da Luísa, né, porque sobre a privação, que parece que que tem uma coisa assim que a gente não entende, como que no dia, por exemplo, que dia 9, Jesus fala para ela, quanto mais você sofre, mais eu descanso, mais eu me divirto. Eu estou aqui no fundo da sua alma, descansando, me divertindo. E aí passa poucos dias, ela fala, parece que o Senhor quer me deixar. Não tem como. O Senhor me abandonou, e ela sofre, sofre, sofre. Por causa que ela não vê Jesus sensivelmente. E aí a gente fica assim, mas ela não, ele fala para ela que ele explica para ela o porquê da privação, né? Que ele não se mostra para ela, porque senão ela aplaca completamente a justiça, né? Maior parte, e ele não castiga. Então ele se esconde, porque ele necessita, às vezes, permitir castigos, enviar castigos. E aí ela não entende, a gente fala assim, nossa, mas como assim? Ela não entende, tem alguma coisa nela que Deus colocou nela, porque ela não consegue compreender. Ela sempre fala, Jesus tá, não é verdade, Jesus tá, eu que sou má, você tem alguma coisa em mim, por isso que o Senhor não vem. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas por quê? Aí a Aline falou assim, é porque ela não tinha entendido ainda que o sofrimento é a vontade de Deus. Naquele momento, o que Deus quer dela é o sofrimento da privação. Então ela não tinha ainda compreendido isso. Que naquele momento era o que Deus queria dela. Tipo assim, teria que pegar o trecho para explicar direito, mas tem uma explicação para isso. Para ela ficar assim, tipo, com esse comportamento, né? Na mesma hora que Jesus fala para ela e ela continua insistindo que ele vai me deixar, ele não me ama e tudo, é porque eu sou má, é porque eu tenho pecado e tudo. Ela estava na divina vontade, mas ela não tinha a consciência plena, assim, do que era viver na divina vontade. Tipo assim, ainda não tinha a consciência total, plena. Ela estava aprendendo, né? Imagina como foi difícil para ela, tipo assim, compreender tudo. É muito difícil, porque era novo. Pra gente é difícil, mas pra ela, assim, mesmo sendo Jesus ditando pra ela tudo, ele estava trazendo pra ela uma novidade, que ela foi o dom que Adão perdeu. Então, e ele estava falando pra ela, você vai ser a que vai receber o que Adão perdeu. Então, para ela conseguir, tipo assim,
como é que fala? Ruminar isso, né? Decifrar isso, tudo, essa mensagem, essa missão dela, não é de uma hora para outra. Então, a gente tem que pensar assim, né? Tipo assim, ela tava ainda, tipo assim, como é que é o nome da palavra? Esqueci. Não é ruminando, não, esqueci. Mas ela tava aprendendo, tava no processo. Tava num processo de conhecimento, de consciência. Ela tava na divina vontade, mas ela não tinha consciência plena de tudo. E aí Jesus fala, que ela fala que tinha pecado. Ela fala assim, não, Jesus não tá vendo porque eu tenho pecado. Ela não tinha pecado nenhum, ela não tava pecando. Aí Jesus fala pra ela, minha filha, não te assustes. Quando te faço perder os sentidos, esteja pacífica. Quando não, esteja mais pacífica, sem perder tempo. E conforme te aconteçam as coisas, toma-as todas de minhas mãos. Não posso te suspender algum dia? Ela ficava assim, eu sou vítima, essa é minha missão, e Jesus, e se eu não tiver assim, não é vontade de Deus. Ela fala assim, parece-me que na verdade, ela ficava assim, é vontade sua esse estado, ela ficava sempre assim, né? Jesus falou para ela, algum dia eu não posso te suspender por minha própria vontade? Receba tudo das minhas mãos, fica em paz, se você estiver no estado de vítima ou não, tanto que depois ele vai suspender ela do estado de vítima. E é a vontade dele. E aí ela não vai estar, tipo assim, ela tinha que entender que se ele suspendesse ela do estado de vítima, ela ia continuar na vontade de Deus, porque era a vontade de Deus que ela tivesse suspensa. Então, tudo que acontece, receba das mãos de Deus. O que ele está falando para ela, fica pacífica. Não te assuste, não te perturbe com nada. Quando te faz perder os sentidos, esteja pacífica. Quando não, esteja mais pacífica ainda, sem perder tempo. Perder tempo é você ficar perturbada, questionando. Será que é vontade de Deus? Que eu tô agora... Eu tava sofrendo igual ontem, né? Eu sofri muito ontem. Aí, se hoje não acontecer nada, eu ficar assim... Nossa, mas eu acho que minha vontade... Agora Jesus deve estar sofrendo dentro de mim, porque eu não estou sofrendo. Então, quanto mais eu sofro, ele falou que mais ele descansa e se diverte. Então, se eu não estou sofrendo hoje, não fazendo nada, eu estou só aqui de boa, não tem nada para fazer. Então, Jesus está sofrendo. Eu preciso arrumar algum sofrimento. Eu começar a ficar perturbada. Jesus manda sofrimento para mim, porque o Senhor precisa descansar. Não, ele fala, fica pacífica em toda a situação. Se hoje eu não mandei nada pra você fazer, fica tranquila, fica quieta, esteja mais pacífica ainda, sem perder tempo. E conforme já acontecem as coisas, toma-as todas de minhas mãos. Conforme acontecem as coisas, igual que aconteceu comigo ontem, várias coisas. Tudo, toma das mãos de Deus. E fica em paz, Se não acontecer nada, também eu tomo das mãos de Deus o não acontecer nada. Isso que eu acho que ela ficava sem entender, tipo assim, se não está acontecendo nada é porque não estou na vontade de Deus, mas não é assim. A vontade de Deus naquele momento é que você não perca o sentido e não sofra. Ela tipo assim, a gente pode entender essa santidade como a santidade da cruz, mas não é só sofrimento. A santidade na divina vontade. A santidade na divina vontade é viver o que Deus quer para você naquele momento, receber, como ele disse aqui, toma tudo de minhas mãos. Se, por exemplo, quando acabar o período que eu vou substituir meu superior, aí se eu tirar folga, se meu chefe falar assim, Michele, agora você tira folga, fica sem fazer nada, eu vou receber das mãos de Deus. Eu tomo das mãos de Deus. Ele me tirou do estado de sofrimento, me tirou do estado de sacrifício. Aí eu vou falar, nossa, eu saí da divina vontade, porque eu não estou sofrendo nada, eu vou ficar de folga. Nada a ver, eu recebo tudo das mãos de Deus. Quanto à desordem, eu teria dito, e você sabe quem coloca a desordem na alma? Só o pecado, ainda mínimo. Se tiver alguma desordem, eu te aviso, minha filha, fica tranquila.
Só o pecado que é desordem na alma, ainda mínimo. E se você estiver em pecado, você vai perceber que Deus vai se retirar. Se você, por exemplo, se você cometer um pecado mortal, você pode ter certeza absoluta. Você vai saber que fez, porque não existe pecado se você não sabe, né? É assim, esses dias a Aline falou numa das aulas, acho que é no estudo 47, é um absurdo a gente ter medo, assim, de ficar pensando em pecado mortal e você não querer aprofundar no conhecimento de Deus por medo de pecar. Porque a gente sabe que porque assim, ó, Deus fala, não, que é o pecado, é você, um ato consciente que você fez sabendo que era errado, que era uma ofensa a Deus, você foi lá e fez aquele ato. É pecado. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a vontade de Deus, se você pecar, mais grave vai ser a ofensa, porque você conhecia plenamente a vontade de Deus. Acho que foi num trecho que eu estava meditando sobre Adão, sobre o pecado original. Que o pecado original foi gravíssimo, porque era uma ordem expressa, conhecida plenamente por Adão, de não comer o fruto. Quando ele comeu, ele tinha absoluto conhecimento e ordem assim muito expressa, você não, dessa fruta aqui não coma. E ele sabendo comeu, então foi muito grave por isso, porque ele tinha plena consciência de tudo, que ele não podia fazer isso. E aí a gente pode pensar, muitas pessoas vivem assim, eu não vou saber muito de Deus não, porque quanto mais eu sei, mais se eu cair, a queda vai ser maior. Isso é um absurdo. É um absurdo você viver desse jeito com medo de pecar. Foi falado assim, desse jeito, do medo de pecar. E aí, se você pecar, né, se você cometer um pecado mortal, você vai perceber, você vai saber, na verdade, como você vai... Se você não sabia, não tinha consciência do que você estava fazendo, não é pecado. Se você não tinha consciência, você não, então não tem como você falar, eu não sei se eu pequei. Eu não sei se eu ofendi a Deus. Se você não sabe, não tinha consciência plena da vontade expressa dele, não é tão grave assim, porque você estava na ignorância. Então, assim, a desordem que vai acontecer na sua alma, se for um pecado mesmo mortal, é visível, porque Deus vai se retirar. Ele vai se retirar, você vai perceber. Então não tem por que ficar falando, será que eu cometi um pecado mortal? Quanta desordem eu teria dito, e você sabe quem coloca desordem na alma? Só o pecado, ainda mínimo. Né? Você sabe qual é a vontade de Deus e você não faz. E isso causa desordem. Por exemplo, quando a gente sabe aqui na comunidade qual é a vontade de Deus para a nossa comunidade aqui. Ele pede para a gente fazer as partilhas, para a gente meditar, né? Por exemplo, ele me pediu, leia o livro do céu de forma mais rápida, acelera, né? No estudo você está muito lenta. E aí eu sei qual é a vontade de Deus, então. E aí se eu não fizer, vai causar uma desordem, eu vou ficar me sentindo culpada, porque eu não estou fazendo o que Deus me pediu expressamente. E aí ele vai me dizer porque eu vou ficar... Ele vai me dizer assim, de forma que eu vou ficar me sentindo mal diante dele, então eu vou entender, porque eu sabia que ele tinha me pedido já. E aí se eu não fizer o que ele está pedindo, eu mesma vou ficar me sentindo culpada, eu não vou, sabe, vai ter uma desordem por causa disso. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, você fica muito tranquila. Você está fazendo o que Ele quer. É isso que te traz a paz, né? Ele está satisfeito. Como deforma, descolore, debilita. Mas o pecado deforma, descolore, debilita a alma. Mas os estados de ânimo, as privações, não lhe fazem nenhum mal. Às vezes você está num estado de ânimo assim, de tristeza, de cansaço,
porque é o que ele fala, que ele divide com a gente o estado de ânimo dele. E ele tem todos os estados de ânimo das almas nele. Então, às vezes, ele divide com você o sofrimento do mundo. Então, pode ser que você está no estado de ânimo de tristeza, você pensa, é a tristeza de Deus, de Jesus. Você fica tranquila. Não te faz mal nenhum. Nenhum. Por isso, está atenta a não me ofender ainda minimamente. E não tenha medo de que haja desordem em sua alma. Foi o que a Aline falou no estudo, acho que foi 47. Não tenha medo de pecar. Jesus fala, não ficar pensando em pecado. Pensa na vontade dele e faça. E fica tranquilo. Se você está fazendo a vontade dele, você não está pecando. Né? Então, não, ele mesmo fala, confirma o que ela falou. E não tenha medo de que haja desordem em sua alma. Se tiver uma desordem em sua alma, eu vou te avisar. Como estava acontecendo comigo. Eu não estava por maldade, fazendo assim, tipo, lendo o livro do céu, do jeito que eu estava lendo, eu não tinha a intenção de ofender a Deus. Mas aí ele percebeu essa desordem e me avisou. Mas até então eu não estava pecando. Né? Ele me avisou, falou, olha, através da Aline, ele me avisou. E aí eu fui lá e corrigi. E aí pronto. A partir de agora, se eu não cumprir o que ele quer, aí sim é uma desordem. E ela, mas Senhor, alguma coisa deve haver de mal em mim. E ela continua insistindo, mas eu não, tipo assim, deve ter alguma coisa, porque antes não fazia outra coisa que um ir e vir. E cada vez que vinha me participava cruz, cravo, espinho. Mas quando a natureza se tinha acostumado, tanto que se tornava como connatural e era mais fácil sofrer do que não sofrer, te retiras. Como é possível que não haja alguma coisa grave? Tá vendo que ela não entendia? Ela achava assim, só se eu não tô sofrendo é porque eu tô em pecado. Porque ele me deu as cruzes, me dava as cruzes, eu já estava acostumada a sofrer. Na verdade, para mim era coisa natural sofrer. Era mais fácil sofrer do que não sofrer. E aí o Senhor retira essa graça de mim. Para mim era uma graça sofrer. E aí você tira de mim. É porque eu pequei. Não tem lógica. Deve haver algum mal em mim. E ela não tinha entendido. Porque a gente lê a santidade, a gente vê a vida dos santos que existiam até. Imagina, não tinha um santo igual ela. Ele estava formando uma santidade nela divina. Então ela lia a vida dos santos e via só sofrimento, que sofrimento. Aí Jesus fala para ela, fica tranquila se você está sofrendo ou não. Isso era novo. No mundo espiritual, no mundo da santidade, era novo. Fique em paz, é a minha vontade que você não sofra. Então, ela não entendia, demorou ela entender. Aí Jesus fala, escuta, minha filha. Eu devia dispor tua alma para te fazer chegar a este ponto, de te fazer feliz com o sofrimento, e fazer com ele meu trabalho. E por isso devia provar-te, surpreender-te, carregar-te de sofrimentos, para fazer que tua natureza ressurgisse à vida nova. Então, este trabalho já o fiz e ficou em ti permanente, às vezes mais, às vezes menos a participação de minhas penas. Então, ele fala para ela, eu queria dispor tua alma a sofrer sem reclamar, tipo assim, para você ter o sofrimento como coisa natural, para você aceitar o sofrimento e ver a graça do sofrimento, ver, né, para você ficar disposta, porque a nossa natureza humana, ela é totalmente avessa ao sofrimento, ela não quer sofrer. E quando você sofre, aí Jesus explica em outro trecho, quando você sofre com paciência e resignação, isso é sinal de que a graça de Deus está em você. E aí depois que você começa a sofrer com paciência e resignação, a sua alma vai se divinizando, não é mais você que vive. E aí Deus não tira essa graça de você, de estar disposta a sempre sofrer. Aí sua natureza muda. Sua natureza que é humana se torna divina. A sua natureza. E não, isso não vai mudar. Você está disposta a sofrer o que Deus te colocar para sofrer. Mas aí ele não precisa mais ficar enviando o sofrimento. Porque sua alma já está divinizada.
Ele fala, quando ele explica sobre a cruz, ele fala isso, que é a cruz, ele fala que a cruz é a encarnação de Deus na alma. Então, depois que ele se encarna, que muda essa sua natureza, que é totalmente avessa, que reclama, para uma natureza que aceita com paciência e resignação, aí ele não precisa mais fazer esse trabalho. O trabalho já está feito. E aí, quando ele quiser mandar o sofrimento, ele manda e você fica em paz. E se ele não mandar, você fica em paz também. Só que ela não entendia. Ela pensava, não, eu só tenho que estar sofrendo. Se eu não estiver sofrendo, eu estou em pecado. Aí ele falou, eu já fiz esse trabalho, eu não tiro. Esse trabalho está pronto e acabado. Então, às vezes, eu deixo você participar das minhas penas, às vezes menos, às vezes mais. Eu que decido. Não preciso ficar perturbada. Ele já tinha falado, minha filha, não te assuste, fica pacífica. Mesmo assim, ela fica insistindo. A gente é assim, demora a entender. Agora, tendo feito este trabalho, eu estou me divertindo. Não queres que eu descanse? Tipo assim, eu trabalhei tanto para fazer você ficar desse jeito, chegar nesse ponto, agora eu tô me divertindo. Tô descansando, me deixa descansar. Eu não quero fazer esse trabalho mais de te divinizar, né? De te preparar, te dispor tua alma para fazer chegar a esse ponto, de te fazer feliz com o sofrimento. E olha o ponto que ele quer que a gente chegue, de fazer feliz com o sofrimento. Então ele vai trabalhar na nossa alma para chegar nesse ponto também, a nossa alma também, de você ficar feliz no meio do sofrimento. Depois que ele fizer isso, aí o trabalho já está pronto. E por isso devia provar-te, surpreender-te, carregar-te de sofrimento, de colocar muito sofrimento, para fazer que tua natureza ressurgisse à vida nova, que sua natureza mudasse de uma natureza que é totalmente avessa ao sofrimento para a natureza igual à minha, igual a de Jesus, que não é avessa ao sofrimento. Então ele faz esse processo com a gente também. Então depois que ele carregar a nossa alma de sofrimento, que ele faz a gente ressurgir essa vida nova, essa carne nova que não tem mais aversão ao sofrimento, ele não manda mais tanto, né? Então, ele que sabe a dose, você fica tranquila. Também você não vai falar para Deus, manda para mim, então manda, me carrega de sofrimento para eu poder. Ele que sabe o ponto, se já chegou no ponto ou não, ele é que sabe. Depois ele descansa. Olhe, não queira se preocupar, deixe Jesus fazer que te ama tanto. E eu sei quando é necessário meu trabalho em você e quando devo descansar de meu trabalho. Então relaxa, deixa eu trabalhar na hora que eu quiser. Na hora que for necessário eu te mandar um sofrimento, eu vou mandar. Na hora que não, você fica em paz. Então eu fico em paz. Tem dia que eu não sofro nada. Tem dia que eu sofro tudo, que ele me carrega de sofrimento. Então ele é que sabe. Eu deixo, Jesus, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não vou me preocupar, não. Deixa o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Na hora que o Senhor quiser mandar o sofrimento, manda. Na hora que o Senhor não quiser, o Senhor descansa, faz o que o Senhor quiser. Aí no trecho, no dia 20 de novembro de 1909, ele vai falar sobre a cruz. Ótica humana e ótica divina da cruz. Minha filha, quem toma a cruz sob a ótica humana a encontra enlameada e, portanto, mais pesada e amarga. Ao contrário, quem toma a cruz segundo a ótica divina a encontra cheia de luz, ligeira e doce, porque a ótica humana está privada de graça, de força e de luz, e por isso sente a arrogância de dizer: por que aquele me fez esta ofensa? Por que este me deu esse desgosto, esta calúnia? E a alma se enche de indignação, de ira, de vingança, e a cruz fica enlameada, obscurecida e torna-se pesada e amarga. Ao contrário, a ótica divina está cheia de graça, de força e de luz, e por isso não se sente a ousadia de dizer: Senhor, por que me fizeste isto? Antes, humilha-se, resigna-se, e a cruz torna-se leve e leva-lhe luz e doçura. Meu Deus, é isso mesmo que aconteceu ontem, exatamente isso. Se eu olhar a cruz, nossa, porque eu não posso agora, eu tenho que terminar o vídeo, mas assim,
dá assim, um trecho bem autoexplicativo, né? Mas é justamente isso, de acordo com que você olha o sofrimento que aconteceu, naquele momento mesmo que está acontecendo, tudo muda. Se eu ficasse perturbada por causa do que aconteceu, começasse a brigar com a minha funcionária, por que você não deixou a chave? E você falou isso, você falou aquilo, agora, nossa, agora o que vai acontecer? Eu vou ter que ir aí. Se eu começasse a brigar, se eu começasse a ver as coisas com uma ótica humana, eu ia ficar indignada com o que aconteceu ontem, por causa da chave. Eu ia ficar indignada, porque teve um ruído na comunicação entre ela e meu esposo. Mas eu fiquei tranquila, ainda falei pro meu esposo, e eu deixei ele tranquilo. Eu falei, não, fica tranquilo, é bom a gente sofrer essas coisas, eu falo pra ele da cruz, né? E ele tava tranquilo também. Só agradecendo, e ele, vamos agradecer que a gente tá em casa, que a gente tá bem. Olha só que lindo. Então você além de você olhar as coisas com ótica divina, você ainda infunde nas pessoas essa ótica e elas, nossa, é muito incrível o que Deus faz na nossa vida. Quando você vive olhando tudo com a ótica divina. Eu olhei com a ótica totalmente divina, eu não questionei nada. Eu falo assim, eu tomo tudo das mãos de Deus, foi Deus que permitiu que acontecesse exatamente desse jeito, e eu sofri e fiquei em paz. Eu olhei com a ótica divina e eu recebi luz, graça, força. Eu falei, nossa, Jesus, eu não teria como eu ficar aqui com esse menino no colo, um menino tão pesado. E parece que eu nem tava sentindo meu corpo, assim, tava doendo, mas eu tava conseguindo carregar. Inclusive, eu consegui pegar ele no colo, levantar. E eu tava com um salto muito alto. É impressionante. Eu tava com um salto altíssimo. E eu levantei com ele no colo para pegar a comunhão. Fiquei com ele no colo o tempo todo. Desci com ele uma rampa enorme com ele no colo. Na hora de que acabou a missa, minha perna estava até dormente, meu braço dormente. E eu recebi a força, a graça, a luz para passar por isso tranquila, incrível, incrível. Isso para mim é um milagre muito grande. É um milagre, um milagre, um milagre. Eu recebi tanta doçura, tanta luz, tanta graça nesse momento de sofrimento. Nossa, incrível. Desse jeitinho aqui que Jesus está falando. Eu confirmo tudo, tá tudo acontecendo real, assim, que aconteceu ontem na minha vida. Nunca que eu falei para Deus, Senhor, por que fez essa ofensa comigo? Nunca, nunca passa isso na minha cabeça mais, nunca mais. O padre até falou isso na homilia. E ele falou, foi incrível demais a homilia, porque ele falou justamente isso. Ele que era a passagem lá de São Paulo, né? A leitura de São Paulo que foi apedrejada. E ele falou assim, o sofrimento faz a gente ficar forte, o espírito forte. E não, hoje a gente não quer sofrer mais nada. Quando acontece algum sofrimento, a gente fica falando para Deus, por que, Senhor, que deixou acontecer isso comigo? Porque justamente o que Jesus está falando aqui, ele falou igualzinho, parece que era Jesus que estava lá, e era mesmo, era, né? Era Jesus. Falando na boca dele, então foi tão linda a homilia dele, eu fiquei encantada. E aí, eu não falo isso mais para Deus. Antes eu poderia falar, ou então para Deus ou para as pessoas, né? Ficar indignada, ficar irada com as coisas. Aconteceu tanta coisa no meu trabalho. Nossa, meu Deus, tanta coisa que aconteceu. E eu não fiquei indignada, irada com as pessoas que fizeram as coisas, né? Fiquei tranquila, tive que resolver, né? Porque a gente tem que resolver, corrigir, mas não fiquei irada, indignada. Nunca que eu falo para Deus, Senhor, por que me fizeste isto? Eu falo assim, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu que acontecesse nesse dia. Muito obrigada. Eu falo assim para ele. Eu me humilho, eu falo, obrigada, Senhor. Eu aceito tudo que aconteceu, eu aceito. Eu já falo assim, eu aceito. Quando eu liguei para ela, que eu estava indo pro carro buscar os meninos, eu falei, eu aceito, Senhor. Seja feita a tua vontade. Amém, Fiat. Eu falo assim, Fiat. Amém. Amém. Se o Senhor quer assim, amém. E é muito tranquilo. Realmente, se você aceita com resignação, você não fica privado da graça que vem junto. Que Jesus e a cruz é a mesma coisa, né? Ele está se dando para você. O sofrimento é a encarnação de Deus na alma. Então, quando você aceita, você abraça a cruz.
e recebe a graça que é o próprio Deus em você. Então ele vem com toda a doçura, com toda a paz, com amor, te enche de amor, de paz, de doçura. É muito, muito assim, maravilhoso. Você está sofrendo e você está sentindo essa paz, essa doçura que vem da cruz. A cruz é maravilhosa. Antes, humilha-se, resigna-se, e a cruz torna-se leve e leva-lhe luz e doçura. E quanta luz traz a cruz para a nossa alma, de entendimento, de crescimento, de divinização. É incrível, incrível. Então é isso. Vamos mais um dia de sacrifício. Glória a Deus. Ai de nós se não tivesse sacrifício, se não tivesse a cruz para nos divinizar. Se não tiver o sofrimento. Mas como Jesus falou, né? Se não tivesse, fique em paz também. Eu é que sei. Deixa Jesus, que te ama tanto, trabalhar na hora que Ele quer, na hora que Ele achar necessário. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.